Boa noite a todos. Amém? Tem alguém aqui feliz com Deus? Tem alguém aqui transbordando da alegria do Pai? Se for perguntar se nós temos motivos para chorar, também temos. Mas a palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo amanhã a seguir. Então não é a tristeza, nem é o choro que me move, mas é a certeza de que no dia seguinte, na manhã seguinte, as minhas forças são renovadas, as minhas convicções são renovadas, e Deus permanece no mesmo lugar. Então nós não precisamos, está vivendo uma vida triste, irmão? Não, pelo amor de Deus. Não. Por mais difícil que seja, por mais, complicado que seja todas as coisas, existe um Deus que olha por nós. Existe um Deus que intercede por nós. Existe um Deus que não nos desamparará. A promessa vai se cumprir. Ele estará conosco até o fim de todas as coisas. Então não é o que está acontecendo agora, não é o que está acontecendo hoje, não é porque a porta se fechou, o emprego me colocou para fora, o meu casamento parece que está em ruínas, que eu não vou acreditar em Deus. Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que te escolheu lá atrás. Ele continua sendo o mesmo Deus que levou o filho dele para a cruz. Ele continua sendo o mesmo Deus. Irmãos, nós temos que entender que as dificuldades e as situações que nós passamos é a prova também da nossa fé. Onde está a nossa fé? Quando a despensa está cheia, quando eu tenho onde dormir, quando eu tenho conforto, quando eu pego no meu carro e posso ir para onde eu quiser, quando eu passo o meu cartão e a conta tem limite para pagar, até aí é muito fácil adorar a Deus. Mas vou tirar. Mas e quando as coisas não derem certo? E quando a dificuldade bater? E quando você entrar no teu quarto e parecer que você está completamente sozinho, que até Deus te abandonou? E você pergunta: onde está o Senhor Deus nos dias das minhas aflições? Onde o Senhor está? Onde o Senhor se encontra? Que eu não consigo mais ouvir a tua voz. Parece que eu estou nessa terra sozinho. Meus amigos me abandonaram, minha família me deixou, meu casamento está afundando, eu perdi o meu emprego, meu carro quebrou, tantas coisas aconteceram. E Deus está dizendo: eu estou no mesmo lugar que você me procurar, vai me encontrar. Eu estou sentado no mesmo lugar onde eu sempre estive, antes, durante e até a eternidade. Ele continua sendo Deus. Então, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, dos ciclos e das estações que você está vivendo hoje, deixa eu falar para você: o Deus que te chamou lá atrás, o Deus que te deu fôlego, o Deus que te deu uma nova vida, o Deus que te deu uma nova estação, o Deus que te deu uma identidade, Ele continua sendo o mesmo Deus diante da tua presença. Ele continua sendo o mesmo Deus nas dificuldades. Ele continua sendo o mesmo Deus em todas as fases, estações da sua vida. Continua sendo a mesma coisa. Ele não vai te abandonar por causa disso. Mas é no meio dessa tribulação, é no meio dessa situação, que você vai encontrar o Deus que você nunca conheceu. Você vai enxergar e viver um Deus que você olha para as Escrituras e vê: que Deus grandioso é esse? Esse é o mesmo Deus que quer operar milagres e maravilhas através da sua vida. Então é no meio disso que você está vivendo, é no meio do que você está passando, que Deus vai se fazer presente. E quando você vencer, a tua vitória exaltará o nome do Deus vivo, engrandecerá o nome dEle. É para Ele, irmão. E Satanás vai olhar e vai dizer: perdi mais uma vez. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o teu Deus nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que Ele vai perder. Não é a sua que Ele vai perder. Nunca, nunca. O mais fraco que você esteja, o mais debilitado que você esteja, Deus está contigo. Não interessa: ah, pastor, mas sabe, as minhas forças estão indo embora.
as minhas forças desvaneceram, parece que não tem mais esperança. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em carros, a nossa esperança não está em cavalos, mas está num Deus vivo, forte e poderoso, que habita em você. Não é um Deus que carregamos num pingente, é um Deus que marcou a nossa história, o nosso coração com a marca dele. Você tem um coração circuncidado, irmão. Você tem a marca do Pai. Quando Satanás olha para você, ele tenta enxergar o teu passado, mas ele só consegue ver a marca de Cristo que está em você. Porque isso era antes. Mas agora a tua natureza mudou, a tua estação mudou, o tempo mudou, o ciclo mudou. Agora você era uma velha criatura, mas a tua vida foi transformada e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então se eu fosse perguntar para alguém aqui, que estação você está vivendo hoje? Que estação você tem vivido? Que fase, que tempo, que momento da nossa vida? Todo mundo aqui passa por estações, todo mundo aqui tem momentos, todo mundo aqui tem tempos. Alguns podem estar vivendo um tempo maravilhoso, outros podem estar dentro de uma caverna, outros podem estar num deserto. Mas independente do tempo que você esteja vivendo, o Deus que você serve está em cada estação e em cada fase, em cada tempo e em cada momento da sua vida. O momento que você vive não define quem Deus é, mas em quem você acredita. O momento que você está vivendo vai definir onde estão as tuas confianças, em quem você deposita a tua fé. Então o momento não me define, o momento me prepara. Então nós vamos ver, sabe, pastor, estou vivendo um momento de medo, sabe, de percas. Irmãos, é apenas uma estação, é apenas um tempo. E é esse tempo que Deus quer que você confie nele. É esse tempo que Deus quer que você mostre onde está a tua confiança nele. É no tempo de maior luta da sua vida que você vai enfrentar os maiores desafios, que você vai ter as maiores experiências de Deus. Mas Ele precisa que você passe por essas estações. Sabe, o momento, meu irmão, que você está passando não pode de maneira nenhuma definir quem nós somos. Sabe, existem dias que você está triste, existem dias que você está cansado, e esses dias não definem quem você é apenas um estado que você está, é apenas uma fase, é uma estação da sua vida. Mas como a palavra fala, ei, você hoje está chorando, você hoje pode ter entrado aqui triste, achando que não via mais esperança, estava abatido, estava cansado, mas deixa eu falar para você, o Deus que está nesse lugar, ao qual você acredita, renova as tuas forças essa noite. Renova as tuas forças e te traz a lembrança da promessa que Ele fez sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o chamado e o propósito que você tem. Então eu vou acreditar no quê? Na tempestade que está do lado de fora, ou no Jesus que está dormindo no barco? Eu vou dar mais ênfase. Meu Deus, a tempestade é forte demais. Eu consigo limitar o poder e a força de Deus, achando que a tempestade, o deserto, as situações que acontecem são muito maiores. O que a palavra fala? O que ela diz? Maior do que o que está lá fora, maior do que a tempestade, maior do que o deserto, maior do que o gigante, maior do que as tribulações que aparentam, que se levantam, maior do que o que está lá fora, maior aquilo que está em nós. É um reino inabalável, um amor imensurável, algo que nos alcançou de uma forma poderosa, irmão. Então deixa eu falar para você, não deixe, sabe, que as estações definam quem você é. Não deixe. Por isso nós vamos compartilhar dessa palavra. O Senhor falou comigo muito nesses dias agora. Eu falo para vocês, eu estava igual a Elias. O Senhor me levou eu fui para a caverna, irmão, para encontrar com o Pai de novo. Fui para a caverna semana passada. Mas esse tempo da caverna não definiu que eu fazia parte daquele ambiente. Apenas era Deus querendo um momento para falar comigo, eu e Ele.
Nós dois. E lá nesse lugar Ele renovou as minhas forças, porque Ele me fez enxergar não quem eu era, mas quem Ele é. Porque nada daquilo que você faz, irmão, é para você. Entenda, é para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu tenho que entender, como Salomão a gente vai escrever aqui, que nós temos que entender que alguns conselhos que Ele está nos dando para administrar as estações e os momentos da nossa vida, nós temos que entender onde nós nos colocamos, onde nós estamos, onde nós precisamos alinhar, onde eu preciso me posicionar, para que eu possa viver um estado novo, uma fase nova, uma estação diferente. Aonde? Às vezes a gente para em determinados lugares achando que aquilo é o suficiente. Não, porque Deus falou que Ele tem a boa, a agradável e a perfeita, e a gente se contenta com o bom, mas Deus tem algo poderoso, extraordinário para fazer sobre a tua vida. Mas por que eu não acredito nisso? Irmãos, nós só podemos ser mais crentes apáticos. Há uma luz que brilha, que não é sua, mas Ele colocou em nós. E Ele disse que essa luz que brilha em nós dissipa as trevas, quebra a escuridão. Então eu não posso deixar que por mais que a luz esteja fraca, tenha a noção de que ela não ilumina. Mesmo fraca, ela é a esperança para quem não enxerga nada. Mesmo a luz pouca, ela é a direção de uma saída para quem precisa sair da estação que está. Por isso que Salomão, ele nos ensina, nesse versículo que vamos ler agora, que todos conhecem, mas se nós aplicarmos e entendermos as estações, os tempos e os momentos que Deus tem para nós, nós não murmuramos, nós aceitamos e passamos confiando em Deus. Amém? Então Eclesiastes 3, ele fala assim, olha, para tudo, irmão. Ele não está dizendo para algumas coisas. Entenda, quando a gente vai ler a carta toda de Eclesiastes para trás, você vai ver que ele diz assim, cara, isso aqui, sabe, isso não dava certo. Para que ter sabedoria? Para que ter isso? Qual a diferença entre ser sábio e não se ser tolo? Se todos vão viver no mesmo lugar, se todos vão para o mesmo céu, ou viver no mesmo cenário. Mas, e temos que entender uma coisa, ele também passou por tempos e fases. Passou por uma fase de muita sabedoria, depois de tolice, o homem mais sábio. E às vezes nós passamos por isso também. Mas ele fala aqui, olha, para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião. E ele fala assim, ó, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito. Não queira fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Obrigado, Vivi. Não queira viver algo agora que Deus não te chamou para viver. Não queira ir para o lugar onde Deus ainda não direcionou você para ir. Não queira acabar aquilo que Deus está restaurando. Não queira se livrar de algo que Deus quer que esteja perto. A gente tem que entender as fases, as estações, os momentos que nós estamos vivendo, para não sairmos da vontade de Deus. O que Deus quer com isso? E ele continua: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Sabe, quando vemos que há um tempo para tudo, e às vezes queremos pegar uma colheita do que ainda não plantamos ou que não está pronto para ser colhido. Queremos algo para agora, queremos algo para já, porque vivemos numa sociedade do instantâneo, da comida rápida, do fast food, do passar o dedo e as coisas acontecerem. No reino de Deus não é assim. Há um processo para ser vivido. Há algo para ser, sabe, meu irmão, aprendido em cada fase e em cada estação. Deus, Ele fez as estações bem definidas e uma não pula a outra. É necessário que uma saiba que a cada 3 meses a estação vai mudar. A cada um tempo a estação vai mudar. Então deixa eu falar para você, a estação que você está vivendo, ela precisa mudar. Há um tempo novo, há uma estação nova, há um tempo novo para a tua vida. Não para na estação. Não para onde você está. E ele conta: há tempo de chorar, há tempo de rir.
Há tempo de plantear, há tempo de dançar, há tempo de espalhar as pedras e depois há tempo de ajuntar. Há tempo de abraçar e há tempo de conter. Tempo de procurar, tempo de desistir. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e há tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas quando ele fala aqui algumas coisas, a gente entende: ah, Senhor, eu não vou mais procurar, eu vou deixar para lá. Não, irmão, calma. Sabe, a mulher, ela perde a dracma dentro de casa e ela precisa fazer algumas coisas para que ela possa encontrar. Mas ela teve que ver que existia um tempo para ela encontrar aquilo. E às vezes nós queremos fazer as coisas no imediato, no agora. Ligamos o automático e achamos que as coisas vão acontecer num passe de mágica. Não! Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a tua vida, há um tempo determinado para você viver o projeto de Deus. Mas você não pode ficar sentado, apático, à espera das coisas acontecerem. Porque o que tinha que acontecer, aconteceu há mais de 2000 anos atrás, naquele madeiro, onde ele foi crucificado, transpassado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então o que precisava acontecer, já aconteceu. Agora, qual é a resposta que eu dou ao sacrifício da cruz? Esperar nele, confiar nele, manter as minhas forças, as minhas perseveranças e convicções nele. Porque de onde vem o meu socorro? Vem do alto, vem do Deus Altíssimo. Então quando vamos ver que cada uma dessas estações, existem 28 estações, ao qual Salomão descreve aqui para nós. 28 estações para nós podermos viver. Há tempo de você abraçar, mas há tempo de você, sabe, não precisar daquele abraço e ficar um tempo só e ser abraçado por Deus. Mas a gente tem que entender que cada estação que nos move, ela tem um tempo, período determinado. E por que então, pastor, eu estou vivendo esse inverno incessantemente? Porque às vezes você não entendeu que precisa mudar de fase. Porque você ainda não aprendeu nessa estação que você está, para Deus te tirar dela. Você precisa entender por que Deus te colocou nesse inverno, para você ir para a primavera. O que você precisa aprender? Parece que no inverno as coisas não têm vida, não do lado de fora, mas a vida acontece, ela continua explodindo dentro de você. No inverno as folhas caem, mas as árvores continuam com vida, circulando em cada galho, em cada ramo do seu interior. Então se você está no inverno, parece que você não tem frutos, não tem folhas. Ei, tem vida circulando dentro de você. Tem vida de Deus circulando aí. Então nós temos que ter cuidado para a gente não permanecer em uma estação que Deus não está nela. Uma estação ao qual nós, quando nos colocamos lá, e para a gente poder viver essa graça de Deus, porque Deus criou tudo com um propósito bem definido. Criou o céu, criou o mar, criou a lua e o sol, definido com um propósito. Então Deus não criou você em vão. Há um propósito nos céus e na terra ao teu respeito, a tua casa, a tua família, ao teu chamado, a tua missão, a tua vinda para aqui não foi em vão. Escuta, você não veio para aqui para ser milionário, você veio para aqui para representar um reino que estava caído, um reino que estava fraco. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve pode mudar a tua vida, te tornar um homem ou uma mulher muito próspera, mas que a tua prosperidade seja para edificar o reino. Porque se não for, de nada serve. Se não for, de nada adianta. Então, não pense, sabe, que Deus não sabe de cada fase, cada momento que você está vivendo. Ele sabe. Os seus olhos estão em todos os lugares. Ele sabe e conhece o meu e o seu interior. Ele sabe quando você chora no teu travesseiro, no teu quarto, as aflições que você passa. Ele sabe todas as coisas. Por isso, o profeta Jeremias, ele fala: eu, o Senhor, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que dê o fim que desejais. O Senhor conhece você. Então isso que você está passando, irmão, é apenas uma estação que Deus quer que você aprenda alguma coisa.
Eu passei por várias estações e todos os anos essas estações elas se renovam para a gente viver algo novo da parte de Deus. Então não queira viver somente no verão, porque quando você chega lá, em alguns lugares que é verão o ano todo, eles desejam pelo inverno, eles desejam pela primavera. O problema é que a gente só consegue enxergar em uma perspectiva o que é bom para mim. Mas e o que é bom para todos? Aqui está chovendo muito. Sabe, as pessoas reclamam de tudo, cara. E elas não conseguem entender as fases. Eu falo para todo mundo que sabe qual é a fase que eu acho que melhor para mim? É o inverno. Porque é a altura que o feio fica bonito, bem vestido. Irmão, não tem como. Olha aqui. É feio, mas bem arrumado, passa. Então é uma fase, irmão, que para alguns pode ser, meu Deus, é frio, meu Deus, é isso. Você coloca os seus casacos caros que você comprou. Você coloca as botas caras aí, meu irmão, não tem cavalo, mas você anda com ela. Você está entendendo que as fases são necessárias para que nós possamos dar uma resposta, porque você não vai sair no inverno de bermuda. Tem uns doidos que saem, eu não saio, irmão. Porque nós temos que entender as estações. Que estação você está hoje? A que tempo você está vivendo? Que momento da sua vida Deus está colocando para você viver? Porque o momento que você está vivendo hoje não define quem você é. O momento que você está vivendo hoje é apenas um momento. Ele vai passar. Ele vai, mudar a fase. Mas se eu não entender o que Deus quer me mostrar, o que Deus quer que eu aprenda nesse tempo, nessa estação e nessa fase, eu vou desperdiçar um tempo que não era necessário. A gente tem que aprender em todo o tempo. Então todos nós passamos por ciclos e estações da nossa vida, porque todos eles são momentos de aprendizado. É necessário. A gente sempre vai desejar estar num lugar melhor, mas a gente aproveita o máximo onde a gente está. A gente aproveita o máximo. Mas a nossa visão não pode parar aqui. A nossa visão tem que estar alcançando aquilo que Deus tem para nós. Mas esse momento a gente vai aproveitar. Esse momento a gente vai, enjoy. Vamos, desfrutar desse momento. E o que Deus tem nos ensinado? Estamos preparando liderança, estamos preparando, capacitando líderes, discípulos, diáconos. Por quê? Porque nós sabemos que a colheita está por vir. Pois sabemos que a seara já está pronta, faltam os trabalhadores. Então é um tempo de preparar trabalhadores para que a obra comece a crescer, para que os frutos possam ser colhidos. Então esse tempo nós temos que aprender. Nós estamos no tempo de crescimento. Então onde estão os trabalhadores? Vamos lá chamar os trabalhadores para ir para a seara. Então temos que entender que tempo nós estamos. Não é um tempo, irmãos, ao qual nós vamos ter uma grande multidão se nós não podemos amar com qualidade, receber com qualidade. Senão você é mais uma. E não é assim que a gente funciona. É um momento da nossa vida que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Pode ter certeza que as estações que você viveu, você aprendeu alguma coisa. Nem que seja a confiar. Pouco ou muito, mas você confiou. Você acreditou em Deus. Em alguma fase da sua vida, numa estação que você viveu, seja ela boa, seja ela ruim, você acreditou em Deus. Então nós temos que entender essas estações. Então a Bíblia fala em Gênesis 8:22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifeira, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus sabe de todas as estações. Ele tem uma estação para a minha vida, Ele tem uma estação para a sua, para todos os momentos da nossa vida. Então se Ele criou as estações bem definidas, como é que Ele não tem uma estação para a tua vida? O problema é que eu não consigo às vezes entender a estação que Deus quer me levar e acho que essa é o suficiente ou é a melhor para mim. E não é isso que Deus quer. Lembra que eu falei? Agradável, bom, agradável e perfeito. Quantos querem eu perfeito? Meu Deus. Quantos querem eu perfeito? Mas entenda que até você chegar lá tem um processo. Até você chegar lá tem outras estações, fases e momentos para você viver. O problema é que eu quero desfrutar do extraordinário, mas eu esqueço que existe um caminho para chegar lá. Eu esqueço que tem um processo que eu preciso trilhar para desenvolver a fé necessária, porque os dias maus vão chegar.
E quando esses dias maus chegar, que resposta eu dou para eles? É nas estações, é nos ciclos que nós vamos aprender a dar uma resposta de fé nos dias maus. Porque eles vão chegar, irmãos, infelizmente, mas é nesse período de maior dificuldade que você encontra um Deus maior que você não conheceu. Eu estou falando por minhas experiências, irmãos. Foi nos dias de maior dificuldade, de maiores desafios, de maiores incertezas, que eu tive a certeza de que Deus era comigo. De que eu tive a certeza que eu entreguei a minha vida. Não foi a um santo de barro, não foi a um Deus que foi enterrado numa tumba. Não, foi a um Deus que ressuscitou ao terceiro dia e me deu um fôlego de vida, me deu esperança, me deu poder e autoridade de repreender o mal, ressuscitar os mortos e curar os enfermos. É esse Deus que eu sirvo. Você só vai conhecer esse Deus no dia mau. Não é quando tem azeite em fartura. Não é quando tem pão na mesa. É quando o cobrador vier bater na tua porta e não tiver mais azeite, não tiver mais nada, e só tiver um pão para fazer, e o profeta dizer: faz um pão para mim, com tudo que você tem. Mas eu vou fazer um só, e depois disso a gente vai morrer. Confia em Deus. Confia em Deus. Porque o Deus que você serve não é a quantidade, é em quem nós depositamos a nossa confiança. Não é a quantidade que vai dizer que Deus é grande, irmão. Não é muitos cestos, é um pão que Ele transforma em algo poderoso. É peixes e pães que multiplicam, porque aquela estação precisava deles conhecerem não somente um Deus que multiplica, não somente um Deus que cura, mas um Deus que provê. Um Deus que traz uma provisão sobre a tua vida. Vamos ser perseguidos, vamos ser afligidos, vamos ser, caluniados, mas Deus falou que isso iríamos passar. Mas onde está a minha confiança? Eu não sei você, eu já morei no hostel. E no hostel eu perguntei: onde o Senhor está? Onde o Senhor está que permitiu que eu viesse pegar a minha família e o colocar num lugar horrível? Eu não consegui ouvir nada, irmão. Eu lutei com as minhas forças, eu fiz tudo que você imaginar para conseguir alugar uma casa. Eu tinha dinheiro para alugar, dar 3 meses de advance. Mas as portas se fecharam, porque era necessário que eu passasse pelo hostel. Era necessário que eu vivesse o que eu tinha que viver lá. Porque eu tinha tudo, eu tinha um apartamento, eu tinha carro, eu tinha um bom emprego, eu tinha tudo, só não tinha o principal, a minha família. Porque eu não valorizava o tempo. Eu não sabia viver a estação de estar em casa. Então Deus, eu estava lá, fui muito humilhado e depois saí daquele lugar sabendo que a resposta do cônsul era: você vai para um hostel. Saí, irmãos, numa das estações que parece o corredor da morte para mim hoje, Willys and Junction. Ela tem um corredorzão assim, ó, vai até, todo brasileiro conhece ela. O 18, todo mundo conhece 18 aqui? Quem nunca andou 18 não é imigrante. Quem não andou 18, por favor, ande, porque você vai entender o que a gente está falando. 5 da manhã, tá? Ele vem super lotado. Então eu desci daquele lugar e comecei a andar naquele corredor chorando. E eu sei que as pessoas aqui se jogam, né, da linha. Eu acho que as pessoas ficaram preocupadas, eu não via mais ninguém, irmão. Eu passei naquela catraca, fui lá para o canto da parede e comecei a falar com Deus, assim: Deus, por que isso tudo? Eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo com as minhas forças e eu não consigo mais. Irmãos, sabe quando você tem a experiência de ler a Bíblia e ver que quando Jesus é batizado, o céu se rasga e ele fala: esse é o meu filho amado. Eu ouvi naquela estação, irmão. Agora eu faço. Agora a estação mudou. Porque até aqui você fez o seu jeito e eu não mexi, eu não intervi. Mas quando você disse que já não conseguia mais e jogou na minha mão: eu sou o teu Deus.
Quando você tira as forças das tuas mãos, irmãos, que é limitada, entrega nas mãos do teu Pai, que é todo poderoso para fazer coisas inimagináveis. Quando você entrega a tua vida verdadeiramente, as tuas angústias, as tuas aflições, os teus desafios na mão dele, pode ter a certeza que muda a estação. E naquele dia eu ouvi a voz de Deus: descansa em mim, porque agora eu faço. Eu disse: mas Senhor, eu vou para um hostel. Descansa. Irmãos, e foi a melhor fase que eu passei, porque não tinha como não relacionar. Estávamos no mesmo ambiente, irmãos. Um quadrado com 2 camas, uma mesa junto da cama, uma cozinha lá dentro. Então não tínhamos como ir para lugar nenhum, a não ser conversar e entender. E quando passou 4 meses, o Senhor, assim, Deus, chegou a hora, Ele falou: chegou a hora de você sair, porque você entendeu porque você entrou. Você entendeu porque você estava nessa estação, porque você tinha casa, você tinha carro, você tinha tudo. E a Bíblia fala: o que adianta ganhar tudo e perder a sua casa? O que adianta você juntar tesouros e o maior tesouro que você tem, você não valorizar? É a tua família. Quem encontrou uma esposa, encontrou uma pedra preciosa. E a herança do céu são nossos filhos. Então não há tesouro maior na terra do que a tua família. É por isso que Satanás tenta sempre que você ore para a tua família e não desejes ter, não desejes estar com ela. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição sobre a tua casa e sobre a tua família será quebrada em nome de Jesus. Não há argumento do inferno sobre a tua casa. As famílias foram constituídas pelo Deus vivo. A aliança que você tem e você carrega não foi feita por homens, mas pelo Deus vivo. Então essa estação que você está vivendo, em nome de Jesus, entenda, terá que passar. Amém? Correr. Então, na sua vida, que estação você está vivendo? Que estação você está vivendo hoje? O não discernir a estação que nós estamos vivendo pode fazer com que nós demos uma resposta errada. Se nós não tivermos discernimento da estação que você está hoje vivendo. Sabe, irmãos, imagina se na hora que Jesus fosse chamar os seus discípulos lá pescando, ele disse: não, Jesus, eu tenho que voltar a pescar, eu não posso ir agora. E no dia que Jesus chamou você, porque não foi engano e não foi em vão que Ele chamou você. Não foi engano e não foi em vão que Ele chamou a tua casa. Não foi engano e não foi em vão que Ele deu o dom e o talento que você carrega. Não foi engano, não foi por acaso. Havia um propósito sobre a tua vida. Havia um propósito muito maior do que você pode imaginar. Porque quando você mudar a estação, há pessoas que vão receber aquilo que você carrega na estação seguinte. Há pessoas que vão precisar receber da estação que você vai mudar, e lá você vai encontrar com ela e vai mudar a vida dela, porque a sua já mudou. Mas você não pode ficar parado na mesma estação. Sabe, José entendeu as estações. O tempo das vacas gordas ele guardou, ele se preparou, porque ele sabia que existia dias maus, que iria vir dias maus. E ele sabia que tinha um propósito para aquilo. Os dias maus iam chegar. E o nome de quem? O nome não foi o nome de Faraó que foi engrandecido nos dias maus. Foi um hebreu que estava sentado naquele lugar, governando aquela terra e mostrando que Deus era com eles. Então há um tempo, sabe, as suas dores têm um propósito. Você pode não entender agora, aquilo que você pode estar passando, você pode não entender agora, mas há um propósito muito maior, porque a nossa visão e o nosso entendimento é limitado, mas as coisas para Deus não. Então hoje você está chorando, para amanhã você testificar e testemunhar que você venceu, que você estava com Deus e Deus estava contigo em todos os momentos da sua vida. Então não desista. E não podemos associar todas as vezes que passamos por batalha, que sabe, que Deus não está comigo, ou associar cada vez que eu sou abençoado, Deus está, mas quando eu não estou, não, Deus esqueceu de mim, não, porque as provas, as tribulações, os desafios que nós passamos, é Deus também trabalhando em nós,
É Deus trabalhando em você, em alguma coisa, em uma área que precisa ser transformada. Ah, pastor, mas está doendo, então me mostra na Bíblia aqui quem nunca sofreu. Me mostra na Bíblia quem nunca sofreu. Mas também me mostra na Bíblia quem nunca desses aqui que sofreram, venceram no final e mostraram que Deus era com eles. Então se Deus era com eles, Ele é o mesmo Deus e não mudou. Esse mesmo Deus está contigo nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, nas tempestades, nas tribulações. Ele continua agindo e vai agir até o final da tua história. Então não se pare, nem se prenda na estação que você está vivendo. Avance para aquilo que Deus tem para você. Sabe, nós vamos passar por estações e momentos de adversidades, mas também de esperança. Porque aí sim que nós vamos ver Deus. Sabe, é quando o momento da adversidade chega, nós sentimos fracos e desanimados. É ou não é? Quando você tem um projeto que você faz e parece que aquele projeto não dá certo. Parece que aquele projeto não rompe. E você diz assim, poxa Deus. Você começa a desanimar. Você começa a pensar que não é para você. Não é para você. Porque se foi a porta que Deus abriu, avança. Persevera, confia. Persiste, não desiste, não joga a toalha, irmão. Eu falo para você, é muito fácil de... Tem dia assim, dia assim. Mas aí Deus vem e renova nossas forças. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. As tuas vitórias, Ele vence. As suas conquistas, Ele também vence. Então quando você passa, sabe, um estágio e começa a viver uma nova estação, Deus também está com você nela. Só precisamos entender. Sabe, o salmista fala assim, ó, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas elas. Ele não está dizendo que livra de algumas. Ele está dizendo que livra de todas elas. Às vezes não é da maneira que você quer, não é da maneira que você escolheu, mas é da maneira que Ele preparou. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como vai tratar em nós. E o Salmo também fala, o Senhor é o meu refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandona os que Te buscam. Ele está dizendo, olha, quer me encontrar, quer ver, quer ser refugiado nessa torre, me procura, me busca. Porque é muito fácil hoje abrirmos a internet e ir buscar resposta, uma resposta pronta em algum lugar. Mas deixa eu falar para você, existe um lugar que tem resposta para todas as tuas perguntas. Aqui. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Nunca vai passar. Então quando Ele está falando para nós aqui, ó, entenda o tempo. Entenda o tempo. Você chegou aqui, você pode estar chorando por uma situação que está acontecendo, mas deixa eu falar para você, vai mudar, a chave vai mudar, a estação vai mudar, não vai ficar nesse tempo todo, vai mudar, a estação do novo está para acontecer. Ei, vocês não conseguem enxergar? Eis que estou fazendo coisas novas ao teu respeito, eis que estou fazendo coisa nova, você não consegue enxergar? Eu sou o teu Deus, e estou construindo pontes no meio do deserto e rios no meio do ermo. A estação vai mudar. A estação vai mudar, irmão. Mas eu tenho que entender que eu preciso me posicionar quando essa estação mudar. E o que eu estou fazendo? Eu não quero, Senhor. O que eu preciso aprender agora para mudar para a fase seguinte? O que eu preciso fazer, Deus? Romanos 5, ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, a experiência, a esperança. É por isso que eu falo para você, é nos momentos de dificuldade, de tribulações, de aflições, que você vai ver quem é Deus. Você vai ver quem é Deus. Então não desista da caminhada. Nas tribulações não são em vão, mas elas servem para nos aproximar de Deus, para que sermos moldados à sua imagem. Porque se Ele venceu a cruz, nós também somos vencedores junto com Ele. Se o apóstolo Paulo fala que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, quantos aqui carregam Cristo? Quantos aqui acreditam em Cristo? Quantos aqui sabem quem é Cristo? Então se Paulo diz que ele pode todas as coisas por causa de Cristo, então você também pode, eu também posso, nós também podemos. Então o que é que nós estamos esperando para viver uma nova fase? Chega!
O que Deus está dizendo para você essa noite é: chega de viver de conta gota. Eu quero que você mergulhe nos rios de água viva. Chega de viver de arrepios num sábado. Eu quero intensidade na minha presença. Chega de apenas sentir arrepio quando o louvor toca. Eu quero quando o seu joelho se dobra. Então, irmãos, é uma fase nova. É um tempo novo ao qual o Senhor quer experiências novas conosco. Uma intimidade e um relacionamento que nada pode nos separar. Nada pode nos afastar dEle. Nem principados, nem potestades, nem o que há, nem o que há de vir. Nada. Escuta. Nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. É essa perseverança, é essa confiança que nós temos que ter. Os dias maus vão chegar, mas eu vou superar os dias maus confiando no meu provedor. Os dias maus vão vir, as situações vão acontecer, as enfermidades podem bater, mas eu creio no médico dos médicos, aquele que cura onde ninguém cura, aquele que provê onde ninguém provê, aquele que abre as portas que ninguém abre, aquele que fecha as portas que ninguém consegue fechar, aquele que trilha um caminho que ninguém consegue trilhar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que escolheu você. Esse é o Deus que está dizendo a você essa noite: ei, eu sou o Deus que vou mudar a estação da sua vida. Eu sou o Deus que vai mudar. Creia. Porque o tempo vai mudar, a estação vai mudar, as coisas novas vão acontecer. Ei, comece a enxergar o novo de Deus, a tua família sendo restaurada, as portas de emprego se renovando, aquilo que você deseja, aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou no teu coração e está no coração de Deus, se concretizando como sonho, como certeza, como convicção, em nome de Jesus. Ei, eu trago à existência as coisas que não são, como se elas existissem. Então fecha os teus olhos. E começa agora, levanta tuas mãos e começa a declarar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você tem pedido para Deus. Começa a declarar como se ele já existisse. É a porta de emprego, é a minha família restaurada, é o meu casamento, é o meu marido, é a minha esposa, é os meus filhos voltarem, é eu permanecer, é eu ser usado. Começa a orar, começa a declarar, começa a liberar, começa a profetizar sobre isso em nome de Jesus. Começa agora, a estação vai mudar, há um tempo novo. Ei, eu estou fazendo algo novo. Não consegue enxergar? Então eu vou abrir os teus olhos para que você possa ver. Oh Jesus, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Então entenda, há o tempo, a estação de você perseverar e ter fé. Esse é o tempo que Deus está preparando para você. Tenha fé, não desista, não esmoreça. Por mais que a luta seja difícil, não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Irmão, está triste, está abatido, então vamos orar por você essa noite, para as tuas forças serem renovadas, porque eu creio que Deus pode chegar essa noite e renovar as tuas forças. Ele pode derramar sobre você aquilo que você veio buscar e ainda mais, porque Ele dá sem medida aquilo que nós pedimos a Ele. Não é só o que você veio buscar, não é só o que você precisa, mas é o que Ele tem para nós, que é muito maior do que o nosso entendimento. Eu posso vir buscar somente uma cura, eu posso vir buscar somente uma porta aberta, eu posso vir buscar um renovo, um restauro, mas o Deus que nós servimos dá em abundância aquilo que nós pedimos. Ele vai além do que eu e você pede, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe daquilo que necessitamos. Então Deus é o Deus da provisão, é o Emanuel, é o El Shaddai, é o Elohim, é o Deus conosco, que nunca nos abandonou, que estava contigo em todas as fases e estações da tua vida. Então não esmorece, não entristece. Deus está levantando você outra vez. Deus está restaurando o teu chamado. Deus está restaurando o ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Deus está restaurando e recomeçando a tua história de onde você quis parar, porque Deus ainda não colocou o ponto final na sua história. Há um tempo novo,
estação nova. E para desfrutar do novo, eu tenho que deixar para trás as coisas velhas. Não dá para você receber o novo de Deus com atitudes velhas, com mentalidade velha, com a velha natureza, com um odre velho, com vestes velhas. Há um tempo novo e o que o Senhor quer é renovar tudo em nós, para que nós possamos desfrutar disso. Desculpa. Portanto, Eclesiastes 8 ele fala: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Se nós não entendermos como vamos agir na estação que nós estamos, nós vamos desperdiçar tanta força e tempo. Não é na força do teu braço, não é tentando construir do teu jeito. Lembra aquele louvor? Deixa eu fazer do meu jeito, deixa trabalhar no meu tempo. O que ele está dizendo, olha, entrega nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos. Porque não é na força do teu braço. Deixa eu te ajudar a passar essa nova estação. As pessoas não vão entender o que você está vivendo. Elas querem que você, sabe, eu já escutei assim: você mudou, glória a Deus, porque você me conheceu numa estação lá atrás, eu já estou em outra estação. Então as pessoas conheceram você numa estação de inverno, mas há um tempo novo, há uma primavera, há um verão para você viver. Então as pessoas se conheceram num tempo de escassez, onde não tinha nada, mas elas agora olham para você e começam a ver: começa fruto, as folhas estão aparecendo, os frutos estão crescendo. É uma nova fase que Deus chamou você. Há um tempo novo de Deus. Há um tempo novo para a tua vida. Eu só preciso entender se a estação que eu estou vivendo foi eu, sabe, foi eu que provoquei isso, ou foi Deus que me levou até lá. Porque eu posso estar vivendo a estação do inverno durante muitos anos, que não é isso que Deus quer. Foi eu que provoquei estar nessa estação. Mas porque você parou na estação achando que não havia mais esperança na estação seguinte? Você não conseguia enxergar que havia algo novo preparado para você diante dos seus olhos. E aí você para. Então as estações às vezes parece que não mudam. E parece que Deus está nos segurando. Parece que Deus está nos prendendo naquele lugar, naquele tempo. E Senhor, o que é que o Senhor quer com isso? O que é que o Senhor quer fazer? Sabe o que é que Ele quer fazer? Te preparar. Porque não tem como você passar para a estação seguinte sem ser preparado para ela. A terra é preparada para receber a estação seguinte. Tudo é preparado para se viver, receber o novo. Então, como eu falei, não tem como você receber um vinho novo se primeiro você não mudar o odre. Não tem como você... Repreendemos. Amém. Não tem como. Não tem como. Tá? Ei. Tem outro microfone? Ei. Então não tem como nós vivermos as novas estações sem ser preparado por Deus por elas. Como? Quantos aqui tem fé? Fé de verdade, irmão. Quantos aqui querem viver um novo nível de fé? Mas você está disposto a Deus trabalhar em você, a te preparar para você viver esse novo nível de fé? Porque para que a tua fé seja aumentada, não significa que você vai viver mar de rosa. É mais aflições, são mais situações, são mais tribulações. Porque aí a nossa fé é aumentada. Aí a nossa fé é desenvolvida. Eu falo para você porque um dia eu fiz uma oração: Senhor, aumenta a minha fé. E Ele realmente aumentou a minha fé. Hoje eu sou um homem de fé. Mas eu tive que passar por várias situações que, se eu soubesse que eu ia passar por elas, eu tinha dito: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, não o que eu desejei. Porque quando você pede fé, Ele te pode levar a perder tudo. Perder filhos, casa, empregados, e ficar somente com um pedaço de telha.
porque nem sequer unha você tem mais, porque a lepra já comeu tudo. E aí você mesmo assim dizer, olha, escutar, olha, esse é o Deus que você serve, abandona esse teu Deus. Ele fala, não, eu vim nu, eu volto nu, louvado seja o nome do Senhor. Não é a situação, não é o momento que define quem é Deus. Não, eu continuo acreditando Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela se fechar, Ele é Deus. Se eu tiver pão, Ele é Deus. Se eu não tiver, Ele é Deus. Se as pessoas me abandonarem, Ele é Deus. Se a dificuldade chegar na minha porta, Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus, sentado no mesmo lugar. E louvado seja o nome do Senhor. Por isso não é o que me define. Os momentos não são quem nos definem, mas nos preparam para o novo de Deus. O momento que você está passando está te preparando para você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não tem como você desfrutar disso se Deus nem te colocar diante de situações para ver onde está a tua fé, a tua confiança e a tua perseverança. Onde está? Sabe, irmãos, se nós não entendemos o tempo das coisas, as estações, eu falei para os líderes lá atrás hoje, lugares que não estão preparados para nós. Davi teve a oportunidade de assumir o trono por 2 vezes matando Saul, mas ele disse, não posso, eu não posso tocar nele, Deus é com ele. O meu tempo ainda não chegou. A estação ainda não mudou. Porque quando Deus quiser te levar para uma nova estação, vai com Ele. Espera o tempo dEle. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, olha, é o tempo de você mudar de fase. É o tempo de você viver momentos novos. É o tempo de você viver novas estações. O inverno está acabando da tua vida. O inverno vai passar. E você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Então, meu irmão, é melhor eu ser, liberado mais tarde e estar pronto, do que sair cedo e comprometer o meu futuro e a minha nova estação. Então é melhor eu, esperar em Deus, ser liberado um pouco depois, desfrutar do que Deus tem um pouco mais tarde, do que ir apressadamente e comprometer o meu futuro e a nova estação que Deus tem para mim. Por isso eu tenho que entender todas essas fases. Mas, porque é difícil abrir mão de coisas. Na nova fase você vai precisar abrir mão de coisas, de lugares e até de pessoas que não fazem parte dessa nova jornada. Não é abrir mão, dizer assim, olha, não vai para lá, não. Existem estações que elas estão contigo e outras que Deus preparou para você caminhar só. Outras que você já não vai fazer parte daquele lugar. Existe uma nova estação, mas eu tenho que compreender todas as coisas. Eu vou ter que perder para ganhar. Algumas coisas tem que deixar para trás. Ei, a tua velha vida tem que ficar para trás. A tua maneira de pensar tem que ficar para trás. Às vezes você acha que vai continuar vivendo aquela mesma unção, aquela glória que você viveu 10 anos atrás. Há um vinho novo e uma pessoa nova para você. Então às vezes aquilo que você profetizou, aquilo que você viveu lá atrás, não serve para esse tempo. Você está numa nova terra, numa nova unção, num tempo novo de Deus. Aquilo que você viveu lá atrás, às vezes não vai servir para o tempo novo. É um tempo novo, meu irmão. É uma cidade nova. São pessoas diferentes que precisam de Deus, totalmente diferente. Então aquilo que você carrega, que veio até aqui, é porque tem uma porção de Deus em você, que eles precisam desfrutar. Porque senão Deus não tinha tirado você de onde você estava. Deus é Deus que pode fazer onde Ele quiser. Onde Ele quiser e onde você estiver. Só que Ele tem um propósito na tua vida. Ele te trouxe para aqui com um propósito. Pastor, mas eu estou passando por vários vales. Mas a vida de Jacó, o nome dele foi mudado quando ele estava numa mudança de fase. Então, para você desfrutar do que Deus tem para o outro lado, vai ter lutas com Ele. Vão ter situações que você vai dizer, Senhor, e agora? Parece que você está lutando com tantas coisas, mas é o próprio Deus forjando em você. Então, às vezes precisamos deixar para renovar a nossa mente.
nossa velha maneira de pensar e de viver ficar para trás. Então pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer nessa nova fase que você está, porque é uma nova fase que Deus te levou, um tempo novo que Deus está te levando. E não se preocupa com o que elas vão te dizer. Eu não conheço, mas você mudou, glória a Deus. Por quê? Porque agora eu estou numa fase diferente, irmãos. E se você quiser me acompanhar, vem junto comigo, vem aqui me acompanhando, porque eu não posso parar de fazer aquilo que Deus me chamou para parar. E Deus está dizendo, Deus tem colocado muito no meu coração, irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Vou fazer uma analogia para você entender o que Deus quer falar. Enquanto você tiver a porta do avião aberto, você tem acesso ao projeto que Deus tem hoje. Agora, até o tempo que aquela mulher fica lá o tempo gritando assim, olha, atenção senhor passageiro, última chamada, porque o avião está decolando. O propósito de Deus está acontecendo. Há um projeto que Deus está construindo e precisa de você dentro desse avião. Então deixa eu falar, não se atrase, não perca esse voo, não perca o projeto que Deus tem para você. Ei, seja o primeiro da fila, dizer, eis-me aqui, eu vou nesse avião, eu vou em direção ao alvo, eu vou em direção ao destino, porque se Deus me deu esse bilhete, eu vou até o fim, para viver estações novas. É preciso sair da zona de conforto e ir ao teu lugar que Deus vai te mandar. Desconhecido. Então, meu irmão, sabe, há fases na nossa vida. E uma vez preguei isso aqui, eu quero trazer isso de novo. Há pessoas que elas vão ficar, não fazer parte desse novo projeto da sua vida, porque elas não poderiam suportar aquilo que vem a seguir. A Bíblia fala que Pedro, que Paulo e João Marcos brigam, e cada um vai para o seu lado. E quem é que vai com ele? Timóteo, Silas. Está ele e Silas. Quem foi para a prisão com Paulo? Porque João Marcos não aguentaria aquilo que Silas aguentou. Então Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida, porque o processo que está por vir, alguns podem não suportar. Ele vai tirar João Marcos e vai colocar Silas. Por quê? Porque lá na prisão, João Marcos poderia chorar, mas Silas adorou. Então no tempo de dificuldade, Deus vai tirar os murmuradores e pode colocar aqueles que se prostram na presença de Deus. É o tempo de você enxergar quem está à tua volta e dizer assim, olha, quem é você? É aquele que vai chorar ou aquele que vai orar? É aquele que vai louvar, é aquele que vai adorar junto comigo. Porque se você for murmurar, fica para trás, porque o Deus que eu sirvo não gosta de murmuração, não anda com murmuradores. Então eu sou daqueles que andam por fé. Então vamos adorar, porque as portas das cadeias vão se quebrar, as portas das prisões vão se abrir, e pessoas serão livres e libertas. Então essa noite é para você. O Senhor está abrindo as prisões, o Senhor está te levando para fora, trazendo para fora, em nome de Jesus. E vai colocar pessoas do teu lado que vão carregar a presença dEle em todos os lugares. É na prisão, vamos adorar. É lá no deserto, vamos louvar. Não interessa o ambiente, interessa é quem Ele é. Vamos ficar de pé. É isso que Deus quer de nós. Que estação Ele quer nos levar? Qual é a estação da nossa vida? Sabe, as mudanças, elas vão acontecer. Você está aqui, viveu uma mudança, um projeto novo de Deus. Às vezes você nem desejou estar aqui, nem imaginou estar aqui. Não fazia parte do seu projeto, mas fazia parte do projeto de Deus. E você até falou, Senhor, se for da tua vontade, a imigração nem vai olhar para mim. E quando você passou, ela olhou, te deu boa noite, só faltou da paz do Senhor e mandou você entrar, porque Deus é contigo, porque Deus está nessa tua nova estação. Você pode achar que não tem a legalidade para estar aqui, mas o teu passaporte não é terreno, o teu passaporte, o teu visto não é da terra, é um visto celestial, que abre todas as portas, a porta que ninguém consegue ter acesso. Com o passaporte que você carrega, Ele te dá acesso no projeto de Deus, na estação nova que Deus tem para você. Não desista. Na estação nova, não desista. Sabe,
Mudanças vão acontecer ao longo do caminho, mas não desista. Sabe por quê? Porque o salmista Malaquias, ele fala assim, ó: eu sou o Senhor que muda. Eu sou o Senhor que muda a circunstância, que muda a geografia. Ele está contigo, irmãos. Ele não vai escalar os montes, Ele vai esperar que você vá até Ele, porque quando você chegar até Ele, grandes coisas vão acontecer. Essa noite você está te levando numa nova estação, num novo tempo de Deus. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Entrega os seus projetos essa noite nas mãos daquele que é o arquiteto, aquele que pode desenhar a tua história. Ele já desenhou a tua vida, a tua história, o projeto que Ele tem para você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. Eu creio que essa noite você nos levou a uma nova estação nele. Creia, não duvide, não tema, persevera, acredita, creia, as portas vão se abrir, o novo de Deus vai chegar. Persevera e acredita nele. Ele é um Deus que vai enxergar as tuas lágrimas, Ele é um Deus que já te perdoou, Ele é um Deus que já te justificou. Não há mais condenação, acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa ver projetos comigo. Aquele que quer realmente viver uma nova fase, que acredita naquilo que foi ministrado, aquilo que nós declaramos aqui essa noite, que é uma nova estação para você. Eu quero, Senhor, viver essa nova fase. Eu vivi as estações que eu me coloquei nela, mas agora eu quero viver as estações que o Senhor vai me levar lá. Porque se eu estiver contigo, nada é impossível. Se eu estiver contigo, as coisas irão acontecer nessa nova fase, nesse novo projeto, nesse novo tempo de Deus. Eu sei que se o Senhor me enviar, o Senhor estará comigo. Se o Senhor me trouxer, o Senhor estará comigo. Se o Senhor me fizer ficar, o Senhor é o Deus comigo. Não interessa a fase, não interessa o momento, interessa é que Deus está te preparando, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo, colocando perseverança e confiança em você. Acredita, somente creia. Então eu quero desafiar você que quer viver uma nova estação. Diz: Senhor, chega, eu não quero mais viver nessa fase. Eu sei que o Senhor tem uma nova fase para mim. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso para a minha vida. Eu não me contento mais. Eu quero restabelecer a minha casa. Eu quero construir, reconstruir aquilo que Satanás tentou destruir. Eu quero uma nova estação. Sai do seu lugar. Nós vamos estar orando por você. Sai do teu lugar, irmão. Nós vamos estar orando por você. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero uma nova fase. Eu quero uma nova estação. Eu declaro, eu creio sobre a minha vida. Eu vou viver o melhor dessa terra. Eu estou formado, desejado por Pai. Mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Começa a entregar os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, as estações que você deseja viver nas mãos do teu Pai. Ele está aqui essa noite para dizer: ei, eu sou o Deus que você no inverno, eu sou o Deus que você na primavera, eu sou o Deus que você no outono. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
acredita que a estação mudou, que o vinho novo chegou, que o tempo novo está para minha vida. Sente sozinho, tornou seu filho, fez sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes. Ele não abandonou você, Ele não esqueceu o teu nome, Ele continua te chamando pelo teu nome, o Filho amado, desejado do Pai. Por isso Ele trouxe você essa noite para dizer: eu sou o Deus que vou mudar a estação nova. Eu sou o Deus que vou fazer coisas novas na sua vida. Eu sou o Deus que vou mudar as circunstâncias na sua vida. Eu sou o Deus que vou transformar aquilo que era maldição em bênção. Eu sou o Deus que te capacita. Eu sou o Deus que te trouxe de volta para mim. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho. Será que você pode declarar isso? Eu tenho você. Só tenho você. Só tenho você. E nada mais importa, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu já tenho, que é o Senhor da minha vida. Eu vaguei. Chegou a hora que Deus levantar você. Chegou a hora que Deus se colocar no centro do projeto que Ele tinha para a tua vida. Chega! Chega! É para viver o melhor dessa terra. Eu tenho você. Tô declarando cura. Essa noite, aqueles que entraram enfermos serão curados pelo poder que há na mão de Jesus. Tô declarando a vida de Deus fluindo. Tô declarando o Shekinah de Deus. Tô declarando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida acontecendo a partir de hoje, a partir da tua condição, a partir do teu ir, a partir do teu posicionamento, a partir da tua vontade de dizer: ei, eu quero viver algo novo. O Senhor tem algo novo para você. Apenas acredita e creia. Porque Ele não é filho de um homem, nem filho do homem para que imita, nem que se arrependa. Se Ele disse que há um tempo novo para a tua vida, há uma estação que vai mudar, Ele é fiel para cumprir. Você acreditando ou não, Ele continua sendo Deus sobre você. Ele continua sendo o Deus sobre a tua vida, o Deus sobre a tua casa. Então essa noite, para você viver a nova estação, para você viver o que Deus tem para você, Eu quero viver chama Ele para algo viver isso. novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Há um tempo novo, o sol Eu vai quero brilhar. viver algo novo.